dia, pessoal. Professor Marcelo de novo aqui, nessa terça-feira de redação. Tá todo mundo aí? Vocês me vendo aqui de novo? Tudo certinho com vocês? De ontem para hoje, tudo em paz? Tá? Hoje a gente vai trabalhar a questão da redação. Eu vou fazer duas coisas com vocês. Primeira coisa é discutir a prova de redação da UFRR. Dá um retorno aí para mim. Vocês prestaram esse vestibular ou não? Ou nem chegaram a fazer? Vocês acharam o que, os que prestaram? Os temas estavam relativamente tranquilos e batidos, né? Vou discutir com vocês hoje aqui. Vou mostrar o que vocês poderiam ter abordado nas diferentes propostas. Eu não gostei muito proposta do coronavírus, da Covid. Inclusive eu tinha falado na semana passada na aula de ICA a relação que poderia vir entre meio ambiente e pandemia, e acabou aparecendo mesmo, né? E a outra, que foi um tema bacana, que foi trabalho escravo, que é um tema que estava na mídia ali o ano passado, principalmente no começo do ano, depois foi desaparecendo um pouco. Vamos dar uma olhadinha ali na redação da UFRR. Vem comigo. Então, prova da UFRR 2021. O tema 1, o que a gente tinha no tema 1? Trabalho análogo à escravidão no século XXI. Aqui você precisava prestar atenção em alguns detalhes para você conseguir trabalhar bem o teu texto. Veja, a primeira coisa que ele traz é análogo à escravidão. E isso precisava ficar claro no teu texto, que você estava tratando de algo que hoje, no século XXI, é análogo, é semelhante ao que a gente teve no período de escravidão, no período colonial brasileiro. E aí o texto, traz o texto sobre uma mulher indígena que foi resgatada, que foi trazida, aliás, foi levada para São Paulo. Tem esse problema, eu esqueço que eu não estou mais em São Paulo. Foi levada para São Paulo e começou a servir de modo como funcionária, entre aspas, esse funcionária, como empregada doméstica, entre aspas, na casa de luxo, né, digamos. O bairro Jardim Paulista, em São José dos Campos, é um bairro classe média alta. Então tinha essa questão, esse ponto a ser considerado. Ela era mantida em apartamento de família, prestando serviços. E aí, olha como que é colocado, prestando serviços de faxina e cuidando de uma idosa sem remuneração. Vamos ver o que você poderia tirar de interessante na primeira leitura deste texto. Pontos que você deveria considerar aqui. Trabalho análogo, como eu disse, à escravidão no século XXI. E ser análogo não é propriamente dito ser um trabalho escravo. E isso é uma questão importante porque você teria que discutir que, embora já não haja uma escravidão, bem entre aspas, aí, legalizada,
no Brasil, ou uma escravidão de fato, mas você ainda tem algo semelhante à escravidão. Então, mulher indígena era um ponto a ser considerado. Por quê? Porque os indígenas já foram utilizados como escravos. E aí vem a questão da intertextualidade, né? Você se lembrar lá das tuas aulas de história, tuas aulas de geografia, sobre as drogas do sertão, inclusive no Sudeste também, quando das bandeiras, que o índio ali foi de alguma forma dominado para servir como mão de obra escrava. O ponto dela ter sido levada de uma aldeia na Amazônia, você poderia trabalhar a questão, um paralelo com os africanos que vinham, que eram trazidos da África para o Brasil. Então, via de regra, essa escravidão não se dá no local, mas ela é, digamos, diatópica, ela varia com o local. Questão do apartamento no bairro Jardim Paulista, de ser de classe média. Prestação de serviço, vale a pena discutir em relação à lei trabalhista. Sem remuneração. Bom, se é uma prestação de serviço e não tem remuneração, então você tem algo análogo à escravidão mesmo. Além disso, tem a questão de uma espécie de cerceamento da liberdade, porque ela era proibida de manter contato com a família. Aqui a gente tem uma ambiguidade. Família dela, de onde ela veio, ou a família para a qual ela estava trabalhando, né? Então, esses pontos deveriam ficar claros. Então, a mão de obra escrava indígena foi muito utilizada na segunda metade do século XVII, principalmente no Maranhão, mas aí também valeria lembrar das expedições bandeirantes. Os índios foram usados em pequenas lavouras e também na exploração das drogas do sertão. Dificuldade que os portugueses tinham para capturar os indígenas. Eles não se tornaram escravos de uma hora para outra e porque eles queriam. E isso valeria fazer um contraponto com isso que foi dito no texto, de ela ter sido trazida de uma aldeia na Amazônia. Ou seja, ela veio por livre e espontânea vontade. Ela foi trazida de que forma para cá? O que ela veio fazer aqui? Ela foi trazida, ela veio. Então, quando o texto diz que ela foi trazida, alguém trouxe, mas com qual objetivo? Para quê? Então, será que ela já veio pensando nessa questão de servir como trabalho escravo? Questões que poderiam ter sido discutidas baseando-se na dificuldade que havia em se capturar os indígenas
e fazendo uma contraposição também com o tráfico. Fazendo uma contraposição com o tráfico negreiro. Tá? Com a vinda dos negros africanos para o trabalho escravo e tendo-se em vista a lucratividade do tráfico negreiro, a escravidão indígena foi sendo deixada de lado. Bom, já havia dificuldade de capturar os indígenas. E aí, com a vinda dos africanos, não tinha mais o porquê. Mas, de novo, se bem que havia a necessidade ainda, por exemplo, nas expedições bandeirantes, de mão de obra indígena. E dava para você fazer esse contraponto. De novo, pensar na questão do trabalho análogo ao de escravo. E aí, pensar no trabalho, na questão do trabalho análogo de escravo significa dizer que tanto a relação é análoga, as condições em que ela vivia era análogo à escravidão, quanto o tipo de trabalho, você poderia pensar também no tipo de trabalho que ela exercia. Lembrando que o trabalho formal, o trabalho escravo formal, foi abolido em 13 de maio de 1888, com a Lei Áurea. E aí você tinha que saber o que caracteriza um trabalho escravo. De acordo com o artigo 149 do Código Penal, condições degradantes de trabalho são consideradas como trabalho escravo. E o texto traz isso? Traz. Quando você olha lá uma idosa sem remuneração e era proibida de manter contato com a família. Então, de alguma forma, isso indica que o trabalho era um trabalho degradante. Por não ter remuneração e também por ela viver uma espécie de enclausuramento, que ela não podia manter contato com a família. Jornada exaustiva, e aí o texto está falando que a indígena era mantida no apartamento da família, e se ela era mantida no apartamento da família sem poder sair, além de ter uma condição, de configurar uma condição degradante de trabalho, a gente tem a questão também da jornada exaustiva, ou seja, provavelmente durante todo esse tempo que ela ficava dentro da casa da família, ela passava trabalhando. Trabalho forçado, prestando serviço de faxina e cuidando de um bebê e uma idosa. Marcelo, mas isso daí não necessariamente configura o forçado. Mas aí, de novo, a questão de ser sem remuneração. Então, quem trabalha sem ser remunerado? Aí você pode fazer um link que, bom, ela trabalhava e não recebia nada, ela não tinha uma remuneração. Se ela não tinha uma remuneração e mesmo assim ela trabalhava, de alguma forma ela era forçada a fazer isso. Por quais motivos ela faria isso? Bom, provavelmente por uma servidão por dívida. E se era uma servidão por dívida, ela não recebia nada, porque na verdade ela se colocava, ou colocavam na posição de devedora, e aí por isso viam que ela não tinha necessidade, ela não merecia ganhar nada, e logo isso levava à configuração de um trabalho forçado, porque forçavam-na a trabalhar sem receber, porque na verdade ela tinha ou uma dívida de gratidão com aqueles que a receberam no novo local, ou uma dívida financeira. Então tem essas duas possibilidades de você entender essa servidão por gratidão, certo?
Trabalho análogo de escravo é trabalho comparável ao de escravo. Então, você tinha que saber também que análogo é comparável, são coisas que mantêm uma certa relação. De novo, o trabalho escravo formal foi abolido em 13 de maio de 88 com a Lei Áurea. E aí eu trouxe, tendo tudo isso aqui em vista, eu trouxe o que poderia configurar os tópicos presentes no teu texto. Algum de vocês aí que prestaram a prova escolheram este tema para ser discutido? Se sim, veja, eu vou mostrar uma certa possibilidade de construção do texto. Isso não significa necessariamente que o texto deveria ter seguido por este caminho, mas é uma das possibilidades. Por exemplo, começar ali dizendo que algumas décadas faltando para a comemoração do sesquicentenário da Lei Áurea, o Brasil ainda acorda sob notícias de desrespeito às leis trabalhistas e à dignidade humana. E aí você traz, como é a questão de trabalho análogo a escravo, você traz as leis trabalhistas e a dignidade humana. Porque esses dois fatores estão relacionados com o trabalho escravo, certo? As relações de poder ainda se demonstram coercitivas. Mesmo sendo diluídas infinitesimalmente, de modo que possam ser transfiguradas em prestação de serviço. De onde que você tirou isso, Marcelo? Tirei do texto lá. Tirei do texto. Ela era mantida prestando serviços. Então, quando ele fala no texto que ela está prestando serviços, você dilui isso de uma forma que, se ela está prestando serviço, de certa forma ela é funcionária. Mas ela não é muito bem funcionária. Colocam-na como sendo funcionária e aí você dilui o fato de ser sem remuneração, ter proibido de manter contato. De modo que possam ser transfiguradas em prestação de serviço, como estava dito lá, em prestação de serviço. E por que relações coercitivas? Essas relações coercitivas, relações de poder coercitivas, é porque tem uma relação entre a família de classe média alta com uma pessoa, vamos colocar aqui, se ela veio de uma tribo da Amazônia, poderia colocar assim, uma pessoa silvícola. Opa, não é... Uma pessoa silvícola. E aí, por ela ser uma pessoa silvícola, provavelmente ela não teria noção de leis trabalhistas, de direitos humanos, como a gente entende. Então, isso seria uma correlação a ser feita. E aí, como é uma prestação de serviço, entra em questão também leis, de novo, trabalhistas. Certo? Deu para
Tá dando para seguir o raciocínio de como poderia ser trabalhada esse primeiro tema? E isso daqui poderia ser visto como uma oportunidade. Então, o que poderia ser visto como uma oportunidade, ou seja, ela saiu de um lugar menos favorecido e está indo para um lugar, digamos que no qual ela teria mais oportunidades. Mas não é bem assim que as coisas andam, né? O que poderia ser visto como uma oportunidade e despertar talvez um sentimento de gratidão, cara, ela indo para uma cidade grande, em que ela terá mais oportunidades, em que ela poderá mudar a vida dela. Na verdade, se torna uma afronta à dignidade. Então, trabalho escravo ou o trabalho, vamos colocar aqui, forçado ou em condições irregulares, vai se tornar uma afronta à dignidade, que é um dos princípios básicos do ser humano, né? Ser mantida a sua dignidade. Aí eu trouxe, isso daqui eu que fiz, seria o meu plano mais ou menos, né? Eu cunhei mais ou menos ali um termo de neoescravidão para esse fato, né? Pensando que é um trabalho símile, que é um fato, um acontecimento símile à escravidão, então eu cunhei esse neoescravidão. Na neoescravidão instaurada, o sentimento de dívida para os que estão auxiliando. Então, talvez ela poderia estar com essa relação de dívida e por isso prestar esse tipo de serviço ou se prestar a isso, por ter dívida com aqueles que estão auxiliando no novo local. Isso faz com que essas pessoas se arroguem o direito de subjugar a vida de uma outra pessoa que elas consideram inferior. E aonde que entra essa questão do inferior? De novo, da relação dela ser uma mulher indígena. Então, essa família a qual ela pertencia, ou para a qual ela trabalhava, se arrogava o direito de tratá-la de modo em que subjugava a vida dela. E aí poderia continuar caminhando no sentido de trazer uma contraposição entre os avanços científicos e tecnológicos e a mentalidade obscura que a gente tem. Em meio a viagens interplanetárias e avanços científicos, o homem caminha indelevelmente na manutenção de sua imoralidade e mentalidade obscura. Imoralidade relacionada à neoescravidão, que entra uma questão de imoralidade, dado aquilo que a gente tem como moral na sociedade do século XXI. Mas no texto não diz o motivo dela ter sido levada para o trabalho escravo. Exatamente, não diz. Mas aqui não tem nada dizendo também. Ela foi levada, ela veio para São Paulo, ou ela foi para São Paulo e começou a trabalhar
nesse tipo de serviço. Agora, se você pega o texto lá, vamos voltar.